Qual é que tu achas que é a utilização que nós devemos fazer quando queremos, não é, ter uma inteligência emocional do travão? Quem não utiliza o travão vai ter acidentes, de certeza, não é? Travão podem ser pessoas na nossa vida, ok? Aqueles que estão sempre a ser negativos e que não podes e não vais conseguir. Às vezes o travão também pode ser o nosso emprego na vida. Isso é uma bela questão. No dia em que a Bela Questão faz 6 anos, decidi finalmente contar a história do que é que aconteceu no quinto aniversário do podcast Bela Questão no evento ao vivo. Basicamente, resumindo em duas palavras, foi um desastre técnico. O evento em si foi um sucesso, as pessoas, os convidados, o que foi dito, as partilhas, um evento inspirador, criativo, que me deixou de coração absolutamente cheio. Onde é que entra o desastre técnico? No momento em que eu abro os ficheiros de som e vídeo que o querido técnico que eu contratei me entregou. Todos os erros possíveis e imaginários que tu possas pensar em termos técnicos conseguiram compilar-se em 2 episódios do podcast Bela Questão. Desde reverberação, eco, ruído, feedback, parecia que tinha rebuçados ali com aqueles papéis, sabes, junto ao microfone. Foi literalmente um desastre técnico. Nem eu, em 6 anos de podcasting, fiz tanta asneira em tão pouco tempo. E tu vais ficar a pensar, Amália, a falar mal de um técnico, nem parece teu. Não. Erros toda a gente comete. O que é que mais me deixou assim, como é que eu ia dizer, com todo o espectro de emoções dentro da raiva que tu possas imaginar? É que esse querido técnico, saliente ironia, bloqueou-me. Deixou de responder. Soube que fez algo de muito errado, mas não tentou compensar. E o pior é, bloqueou-me. Malta, estamos a falar de uma pessoa adulta. Que falta de ética. Não consigo normalizar este tipo de comportamento. Então sim, erramos todos, mas quando nós erramos, nós podemos fazer algo muito útil com isso. No meu caso, a primeira coisa útil que eu fiz foi refletir sobre o que é que eu devia ter feito diferente. E na verdade, a responsabilidade foi inteiramente minha. Fui eu que escolhi pagar menos. Eu optei pelo serviço mais barato. E como tu já deves ter ouvido 1000 vezes, o barato sai caro, esta é uma bela história que ilustra o barato sai caro. Portanto, esse foi o meu primeiro erro. E o meu segundo erro foi não ter seguido a minha intuição. Algo me dizia que talvez o conhecimento técnico que era preciso para ali não fosse o conhecimento que esta pessoa teria. Esta, na verdade, é uma história de sucesso. É uma história de sucesso porque eu não desisti. E durante meses e meses procurei na internet formas, recursos de recuperar esses fecheiros. Até que um dia conheci um engenheiro chamado Ruben Pedroso que, de certa forma, por um milagre técnico, ele tem domínio não só de masterização de som, como ainda por cima tem domínio de inteligência artificial. E conseguiu recuperar uma grande parte da qualidade perdida do som. E o vídeo em que nós temos os convidados, o Tim Vieira e o Paulo Moreira, está estupidamente bom. Eu vou-te mostrar o antes e depois, para tu perceberes o que eu estou a falar. Acho que estás a usar o carro da pior forma. A questão é, será que precisamos de um cinto de segurança na nossa mente? E se sim, Tim Vieira, em que circunstâncias? Com mais experiências que temos na nossa vida, o mais começamos a ter um cinto de segurança que começa a funcionar. Já o vídeo com o Nuno Mato e a Andreia Mitreiro, infelizmente tem partes que ficaram mesmo irrecuperáveis. Então eu vou fazer cortes e apenas usar aquilo que é possível utilizar. Mas porquê que é uma história de sucesso? Porque realmente um ano depois, e foram centenas de horas, diria, dezenas de horas a tentar recuperar aquilo que me parecia recuperável, a verdade é que foi possível graças à evolução da tecnologia, e esta é uma história que nos mostra que sim, a tecnologia está a avançar rapidamente, mas traz-nos coisas muito boas como esta, mas também graças à boa fé e aqui à colaboração de uma pessoa que genuinamente me quis ajudar, e pela ajuda eu estou mesmo eternamente grata, e pela atitude foi algo muito bom. Então eu tenho assim quase que 2 extremos, não é? De uma pessoa que me deixou na mão a uma pessoa que agarrou este problema, viu isto como um desafio, pegou e apresentou-me soluções que me permitem, um ano depois, publicar este episódio. E agora, sem mais demoras, fica aqui com 2 episódios incríveis, cheios de inspiração e cheios de belas questões. Obrigada por estares desse lado. Parabéns ao podcast Bela Questão e parabéns a nós que continuamos juntos nestas belas questões.
Isso é uma bela questão. Muito obrigada, muito bem-vindos. É uma honra estar aqui neste espaço a fazer uma das coisas que mais gozo me dá, que é belas questões, aprender um pouco sobre inteligência emocional e estar convosco, que são duas pessoas que têm já muito mundo, que já têm muito arcabouço, muitas emoções que já passaram pela vossa vida, de formas diferentes, e vamos aproveitar então agora para perceber como é que vocês conduzem as vossas emoções. Vamos lá. Então, a primeira pergunta vai para o time Vieira. E eu gostava que nós falássemos aqui um pouco sobre limpar o para-brisas. A investigação, de alguma forma, mostra que as nossas emoções influenciam as nossas decisões. Até nos negócios, aliás, talvez em particular nos negócios, nós usamos as emoções para nos ajudar a tomar uma decisão. Há alguns estudos que mostram que quem tem lesões cerebrais e que não sente de todo emoções na forma como toma as decisões pode ter menos qualidade. E agora a grande questão é: nós estamos a falar de carros e muitas vezes, quando vamos num carro, está a chover intensamente e de repente nós temos o nosso para-brisas completamente embaciado, com água, e num carro temos duas coisas que temos de fazer: ligar o limpa-para-brisas e o botão de desembaciar. E está feito. Agora a questão é, e na nossa cabeça? Como é que nós podemos ter um limpa-para-emoções para conseguirmos Não é ver muito com mais simples. clareza? Uhum. Ok, então olha, obrigado por estarem na garagem. É uma garagem que não é só de carros, é de pessoas também, então muito bom terem cá todos. Mas é um bocadinho, né, eu acho que na nossa vida não é sempre fácil e não vai estar sempre um dia de sol. E vai haver muitos dias de chuva e às vezes parece que são mesmo tempestades. A verdade é que às vezes temos que ir um bocadinho com mais cuidado. Temos que ter um bocadinho mais de cautela ao que estamos a fazer, mas não podemos parar na vida, ok? Eu acho que podemos abrandar, pensar, mas se ficarmos à espera que o dia fique perfeito, não vamos fazer nada. Eu acredito mesmo que às vezes temos que fazer coisas até se não está perfeito o tempo, temos que experimentar. E é ok se falhar ou se até tivermos que mudar de estrada, vamos lá dizer, a virar para outro sítio para chegar a outro destino, porque acontece na vida. A nossa vida acontece todos os dias. Não podemos estar a pensar que vai só a nossa vida é lá longe para o futuro e é só quando chegarmos a, não é, aonde estamos a querer chegar. A vida acontece durante a viagem. E eu sempre fui daquelas pessoas que, quando eu acho que estou a 60, 70% preparado para fazer alguma coisa, tento e faço. Ok? E aprendo muito com isso. E depois, às vezes, eu vejo pessoas até na minha equipa que querem que está tudo perfeito, mas tudo perfeito hoje em dia é quase impossível. Porque as coisas mudam. Ahm, a competição muda, o que a gente está a passar na vida muda, está sempre coisas a mudar, então nunca vamos estar 100% preparados para fazer as coisas, ok? Eu acho que na minha vida sempre foi bom, porque eu comecei a habituar-me a aprender com o processo. E que o processo não é chegar ao fim, é durante o processo que é importante. E como disse, os falhanços acontecem, não é? É um bocado acontecem, mas estar à espera para ter tudo perfeito, esperamos muito, muito tempo e quase nunca vamos chegar lá. Então, às vezes temos que guiar na chuva, temos que ligar tudo, temos que, não é? E às vezes temos que estar um bocadinho parados embaixo da ponte, pode também ser, não é? Mas sabemos que estamos a andar, estamos a ir para a frente, não é? Belíssimo, Hum. belíssimo. Estou a adorar aqui a utilização desta metáfora. Tive sorte com isso. Está tudo a paz. Gostei Próximo é para o imenso. Paulo, faz favor. Volta para o Paulo. tempo. Há pouco o time falava até de mudarmos de direção, às vezes é preciso, cara, ir para uma zona em que não chova tanto, na Madeira então é o ideal, porque passamos debaixo de um túnel a seguir já dá sol, então caminhar, 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 às vezes é preciso mudar de direção. Então agora imagina que mudar de direção é como reavaliar a maneira como tu pensas sobre a situação, daqui é uma metáfora, e a reavaliação cognitiva é uma estratégia usada na psicologia, como tu bem sabes, porque esta foi retirada dos teus manuais.
E a reavaliação cognitiva é uma estratégia usada para mudar a forma como nós interpretamos a situação emocional. Em vez de nós mudarmos a situação, porque às vezes não conseguimos mudar a situação, não conseguimos fazer com que pare de chover, conseguimos ligar o para-brisas e mudar a perspectiva. Exemplo, alguém está ansioso para uma apresentação pública, em vez de ver isso como uma ameaça, ver isso como uma oportunidade. Tu podes partilhar connosco, Paulo, um exemplo de uma mudança de direção bem sucedida que tu tenhas feito na tua vida ou que viste alguém a fazer? Olha, em primeiro lugar, obrigado por estarem cá, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui pela terceira vez no teu podcast. Já Desta eres vez, residente. já, agora já. Sim, a reavaliação cognitiva, e só para enquadrar, nós todos fazemos avaliações cognitivas às situações que nos acontecem, através de N fatores, e a reavaliação é uma que supostamente nos ajuda mais, a ver de forma diferente. Ahm, Todos nós temos vários exemplos. Agora, um que lembrei-me quando tu me perguntaste foi na altura do Covid. Eu só dava formações, a minha empresa só dava formações presenciais em empresas e aberto ao público norte a sul do país, batia sempre a estrada, de todo lado. E era resistente ao presencial, isto até 2020, não do presencial, do online, não gostava do online por N motivos. E em 2020, quando entrou o Covid, eu comecei a ter os meus compromissos todos cancelados das empresas até ao fim do ano, então fiquei, tenho uma empresa, pessoal contratado, e de repente não tinha formas de dar aquilo que eu faço, dar formações. Ahm, e o meu primeiro pensamento foi, eu segui a minha avaliação normal cognitiva, não fiz reavaliação, foi, eu não gosto de online, isto pode ser que passe, já não sabia quanto tempo ia demorar, vou ficar quietinho. Então eu lembro que fiquei um mês sem fazer nada, no sentido de a ver se isto passa, e vi que estava a gravar, e que havia muita incerteza futura. Portanto, estavas debaixo da ponte, Estava à debaixo da ponte, mesmo à no espera que aqueduto, a chuva mesmo. parasse de Sim, sim, sim. Debaixo da ponte, e tipo explodi os lados para ficar mesmo ali fechado, naquela gruta. Mas depois tive que começar ali a tirar as paredes, as pedras da minha frente, e apercebi-me que aquilo podia ser uma oportunidade. Ok? Ou seja, comecei a reavaliar que eu fazia muita estrada, muitos quilómetros, eu só conseguia chegar até X pessoas, eu estava muito limitado naquilo que fazia e podia ser uma oportunidade. E foi uma revelação que fiz, e hoje em dia 70% do que eu faço é online. Aulas que leciono, formações que dou, já começo a fazer mais presencial, mas foi uma reavaliação que mudou a forma como eu fiz o meu negócio, por isso é assim maior. Ou seja, olhei, como tu disseste, para o que aconteceu não com uma dificuldade, dificuldade, foi difícil para a maior parte das pessoas, mas como é que eu podia ganhar com isto, como é que eu conseguia crescer com isto. Foi o meu que eu utilizei naquele momento. Foi uma grande guinada. é uma grande Tipo, guinada. Depois nós temos aqui este volante incrível que foi feito pela minha querida Carolina, que ela disse que era um material de terceiro ano, mas na verdade eu acho que isso está incrível. E essa capacidade de mudar de direção é um pouco a nossa capacidade. Percebemos, temos um volante e que o volante vira para um lado, vira para o outro, vira mais, vira menos, vira. Acho que não vira 360, mas vira 180, quase, diria. Agora pergunto aqui a sim. quem está connosco: quem é que usa o volante e acha que o usa bem, que tanto vira a um lado ao outro e adapta-se às estradas? Quem é que sente que usa o volante de acordo com a sua fasquia, com a sua expectativa? Podem levantar mais ou menos de acordo com a. Vocês também têm aí, se quiserem utilizar. Obrigado. Mas, Engraçado, gente. Isto mostra a nossa flexibilidade mental, não é? Alguma inteligência emocional no uso do nosso volante das emoções. Agora vamos passar aqui para outro tema, vamos falar de buzinas. Aqui a buzina é uma metáfora para raiva familiar. Raiva em familiares. Esta emoção é uma das mais desafiantes, sobretudo quando nós estamos exaltados, sentimos que alguém é injusto e que estamos, possivelmente, ou que estamos a ser bloqueados perante um objetivo que nós temos. Estes são dois dos principais gatilhos da raiva. E é muito fácil nós perdermos aqui o discernimento e fazermos o que se faz muito bem nas estradas quando alguém nos enerva, que é carregar na buzina para os restantes condutores. Portanto, a raiva aqui, como a buzina do nosso carro, nós podemos usar para gritar, brigar, para chamar a atenção às outras pessoas. A questão, Tim, é: buzina muitas vezes? E se sim, o que é que o faz buzinar, mas acima de tudo, o que é que o faz conseguir
parar aquele microsegundo antes de carregar na buzina? Yeah. Eu acho que esta pergunta havia de ser para a minha esposa, ela que é boa a buzinar. Eu não sou não eu detesto buzinar e eu às vezes eu vejo que está a correr mal à minha frente, mas o que eu vou fazer? Buzinar, dar mais stress, não ajuda. Então eu detesto. Mas, a minha esposa gosta muito de buzinar e eu acho que tira o stress, não sei, a mim Uhum. dá-me stress, mas, eu acho que a buzina, né, tem o seu trabalho, mas é normalmente, abusada, porque estamos num mundo que nunca vemos o mal que nós fazemos, só nos outros. Estamos sempre a dizer que ninguém é perfeito, mas depois quando alguém faz uma coisinha à nossa frente, que nem nos vai matar, porque normalmente a buzina é usada muito rapidamente, já queremos abuzinar e às vezes até vemos que eles vão fazer mal e vamos um bocadinho mais para a frente para mostrar que a gente notou, né? E eu acho que a buzina, hum, temos que aprender a tocar menos, a sério, porque eu acho que o risco é quando tiramos a mão para tocar na buzina, já não estamos com as 2 mãos no volante, já não temos o controle que podíamos ter. E isso é mais perigoso que andar ali a buzinar. Há algumas pessoas, normalmente guiam BMWs, que é preciso nós a buzinamos, porque, né, fazem coisas perigosas à frente. Tem um amigo, é por isso que eu disse esse carro, que é um bocadinho mais rápido a guiar com os BMWs dele. Mas, eu não gosto de buzina, eu sou uma pessoa super relaxed a guiar, a sério, não gosto de para mim a viagem, eu gosto mesmo de guiar, e se eu andava em nervos e à espera de buzinar e tudo isso, não sei, não ia ser tão bom. Então, eh, às vezes pode ser preciso usar, eu tento não usar. Gostei, agora, da buzina mais para a frente, fala, nós temos um painel de instrumentação no carro que tem um número determinado e limitado de luzes. E quando uma acende, nós conseguimos ver um manual e, se não, conseguimos chamar a assistência em viagem, como falávamos há pouco. O problema está quando nós falamos no nosso painel de instrumentação emocional. Ajuda-nos aqui a identificar quais é que são, para ti, as principais luzes que é realmente importante estar atento quando elas acendem. Carro mesmo, se calhar, não percebo muito de carros, tipo, está 15-0, mas, sei lá, a luz do motor, acho que essa aí acende, acabou, não é? Ahm, e essa se calhar é o medo, que é a nossa sobrevivência. A luz do combustível, senão ficas parado, a luz do óleo, senão aquilo também gripa tudo, acho que são assim as principais. Só que eu acho que essas são aquelas que todas as pessoas estão mais atentas. Mas há aquelas outras pequenas luzes que nós não conhecemos. Eu lembro quando estava a fazer também uma metáfora, lembras-te de um evento que eu utilizei do painel do carro com luzes, eu estive a ver um artigo em que mostrava que mais de 90% dos condutores inquiridos apenas conheciam 5 ou menos luzes que acendiam das dezenas que existem. E emoções, existem mais de 300 emoções catalogadas e nós sabemos sempre as mesmas. Raiva, alegria, medo, tristeza. E há aquelas pequenas emoções que mudam o curso da nossa vida e que nós não estamos conscientes. Eu acho que essas são aquelas que nós temos que estar mais conscientes. Aquela pequena irritação, aquela pequena frustração, aquela pequena aflição. E isso por vezes, porque as emoções mais intensas, tu como sinalizam mais, estás mais atento, consegues, por exemplo, a raiva, falámos sobre isso. Eu estou com raiva e paro, e respiro fundo e não digo nada. Agora há emoções que estão ali a contagiar-nos, ok, de forma subliminar, mas que influenciam a nossa tomada de decisão. E essas temos de estar mais atentos. Então, para mim, eu acho que é mais importante conhecermos todo o painel. Ou seja, antes de pegar no carro, ler o manual, ninguém gosta, ok? Antes de começar a conduzir, que acho que salva vidas dessa forma. Mas eu acho que, né, as luzes não acendem do nada. Normalmente estamos a Isso. perceber-nos que há um problema. Começamos a dormir mal, não queremos dormir, não queremos resolver o problema. Muitas vezes até podíamos resolver o problema, sabemos que vai ser duro resolver o problema, porque se calhar vamos ter que ter uma conversa que não queremos ter. Às vezes temos que, não é? Pode ser para dizer alguém para sair da empresa, pode ser alguém para sair da nossa vida. E ficamos muito tempo à espera até ao ponto daquela luz nossa chegar e às vezes há um stress que depois porque as coisas não acontecem normalmente de uma vez, Isso. acontecem de coisas pequeninas. E eu gosto sempre de resolver as coisas pequeninas, sempre, porque
não é? O carro a gente faz manutenção, mas na nossa vida não fazemos. Andamos, andamos, andamos a 100 e depois um dia gripa. Não, Eu e acho há que aqueles que acendem a luz e metem um autocolante a sorrir assim no coisa. yeah, eu acho e alguns têm vergonha E quando a outros luz andam acende, igual, não né. é? Às vezes, quando a luz acende, temos vergonha de pedir ajuda ou de até dizer desculpa, ou não é, porque às vezes também isso é importante. Para a luz apagar, e não apagamos a luz e depois acende mais uma, mais outra e quando olhamos estamos com uma ansiedade, porque é muitas luzes ligadas e algumas não sabemos o que são, É né. que eu acho. E eu acho que uma das coisas que nós nas nossas vidas devemos sempre fazer é resolver as coisas pequenas, Sim. porque assim as coisas pequenas não ficam tão grandes, está a perceber? Porque as pessoas às vezes ficam focadas no que é grande e eles não têm o poder de mudar o que é grande, Isso. e depois ficam com mais ansiedade e se conseguirem começar a mudar o que é pequeno, o grande às vezes começa a desaparecer ou começa a aparecer menos medo, né, dar menos medo a uma pessoa. E eu acho que é um bocado isso. No carro a gente toma tão bem conta do nosso carro, vai para a manutenção, lavamos, tantas coisas, né, para ter coisa. E na nossa vida não, acreditamos que é sempre a 100 ou 200, né? E depois, estamos admirados quando o nosso corpo às vezes não aguenta e isso tudo, e temos vergonha, se temos que, né, abranchar um bocado e pedir ajuda e pôr combustível e pôr um bocadinho de óleo. Na vida é o que acontece. Belíssimo, belíssimo. E gostei particularmente desta referência, às vezes, àquilo que não acende uma luz, que ainda é pior, que é, por exemplo, um disco corrompido. O meu carro no outro dia, a minha sorte, pronto, o meu carro é fácil porque o meu marido identifica muito rapidamente os problemas, não é? E ele é aquele cabo que estava junto a este motor e começou a corromper. E tudo faz sentido, não é? Que andei no carro, mas de facto na nossa cabeça as coisas não funcionam assim. No entanto, quando nós começamos a estudar um pouco mais e a interessar-nos pelo tema, as emoções começam a ser catalogadas neste bom sentido, que é começamos a entender o que é que elas são, e é um entendimento comum, que eu acho que isso aqui é beleza, não é? Um entendimento que na verdade é criado em sociedade. Eu sinto, tu sentes, todos sentimos, se calhar, então isto tem aqui alguma coisa em comum. O que é que isto tem em comum? É espetacular. Se calhar ainda temos que criar a carta de condução das emoções, pelo menos para iniciantes, depois para avançados, cada um por si. Vamos agora falar sobre autorrádio. Esta aqui é para o Tim. É um pouco perceber se naqueles dias em que o Tim Vieira tem um autorrádio que só passa música melancólica e deprimente, qual é que é a reação mais natural ou qual é a ação mais natural? É manter aquele tom de música e às vezes até alimentar e olhar para fora da janela e ver e depois e realmente todo o cenário à volta tem esta música de fundo, ou mudar de canal, pôr uma música, um estilo mais divertido para quebrar ali o, o estilo musical que não está a Não, condizer. não, eu acho eu gosto dos 80 e 90, então a música não era tão depressing, eu acho, né, mas a verdade é, se eu estou a ter música dessa, desligo o rádio e ligo para alguém. Eu ligo para um amigo. Porque, eu acho que a vida é curta demais para a gente estar a gastar minutos e minutos a ouvir uma coisa que é deprimente. E a verdade é que nós conseguimos começar a condicionar o nosso hábito. Hum, Quando começamos a ter esses pensamentos e a música está a ajudar para irmos, né, para o escuro, eu acho que nós conseguimos condicionar a nossa mente para não pensar nisso. Eu já passei muitas coisas na vida e coisas mesmo duras, assaltos e isso, quando eu estava na África do Sul, e que eu não toco outra vez, não uso esse disco outra vez, não ponho essa música outra vez, não é, porque eu já sei que quando começo a pensar para ela viro. Agora, há pessoas que precisam de tocar muitas vezes, porque é quase terapia, não é, para eles, mas para mim eu percebo que isso não ia ser bom para mim, então já tenho uma maneira, um hábito de não ir vê-las, ok? E eu acho que é o que me ajuda a mim a andar para a frente. Outras pessoas são diferentes, né, como tudo, há carros diferentes, caminhões, há carros de desporto, os caminhões se calhar carregam muitas pessoas e amigos, os autocarros levam mais amigos, os rápidos vão rápido, mas vão sozinhos, todas essas coisas. Eu acho que a minha mente é também um bocadinho diferente, é uma mente assim de pensar para a frente, muitos dos meus carros nem rádio têm, então
é fácil. Eu por acaso até estou com um carro, o carro que eu guio mais é um Smart, é o carro que eu uso todos os dias. E está com um problema de antena. Alguém achou que precisava da minha antena e levaram, porque eu acho que é Sim. difícil encontrar. Então não está a dar rádio, mas está ok nos meus pensamentos e faz-me ligar a mais amigos. Eu gosto de estar a falar com amigos quando estou e ligo para a minha avó e faço aqueles telefonemas que a gente tem que fazer para dizerem: "Uau, o time pensa em mim", está a perceber? E é bom para nós, às vezes até parece que é melhor para nós que para os outros, fazer essas coisas. Então, se não é o AlphaVille ou Dire Straits, prefiro ligar para alguém, se vai ser uma coisa muito Quando dura. ligas a malta já sabe, estás no smart, não é? Quando eu digo, yeah, tem toda a razão. Adorei, adorei. Mais uma daquelas respostas que abre o leque de possibilidades. Quando eu estava a construir estas questões, estava a pensar em respostas, não é? Uma pessoa começa a pensar, e eu a pensar, ok, vamos falar aqui só de estilos musicais, e não, estamos a falar do chamar, a fazer uma chamada, a falar com alguém. Muito, muito interessante. Nesta lógica ainda de mudar, não o autorrádio, mas mudar o modo desportivo. Paulo, por Modo exemplo, o desportivo. meu Mini tem 3 modos. Um é o modo ecológico, o outro é o normal e o outro é desportivo. Vamos pensar que aqui estes modos, agora pensando no nosso estado de humor, que os modos são estados de humor. Daquilo que é a minha experiência e também de conversas com amigos e pessoas, um grande desafio emocional que as pessoas têm, incluindo a mim, é mudar o estado de humor, conseguir quebrar e conseguirmos, lá está, deixar de ouvir a tal música melancólica e passarmos a ouvir um reggae. E neste caso, fazemos a analogia com o modo desportivo, porque existem vários modos, só que nós às vezes estamos só, pode ser no modo ecológico, ou pode ser só no modo citadino, que não nos permite avançar mais que aquela velocidade. Com base naquilo que é a tua experiência, o teu conhecimento, que formas é que nós temos de conseguirmos encontrar modos de, dentro de nós, escolhermos outras formas de conduzir, outros estilos de condução e conseguirmos alterá-los? Gostei há pouco quando disseste, costumas falar com amigos e pessoas, ou seja, os amigos, estava a Não pensar que deixas amigos é que tu escapar tens, uma. que amigos é que tu tens. Ah, pois é, então, não quero aqui induzir certas É emoções, uma mas categoria diferente de seres humanos, são seres mágicos, divinos. estiveste Era bem. isso. É assim, quando nós temos uma emoção, nós podemos fazer várias coisas com uma emoção. Geralmente o que é que as pessoas fazem? Quando é uma emoção desconfortável, baixam a emoção ou anulam. Quando é positiva, mantêm ou intensificam. Mas nós podemos intensificar negativas. Por exemplo, tu estás feliz e vais ao funeral, não convém estar com um sorriso na cara, não é? Então aumentar negativas, podes É um diminuir bom exemplo. negativas e podes transformar ou manter-te na emoção. Isto também é muito importante. Eu acho que, dependendo do teu objetivo, por exemplo, eu quando conduzo o carro da minha esposa, também tem esses modos desportivos, o carro é assim um bocado molengão, então se eu vou fazer uma ultrapassagem e eu estou no ecológico, ou não sei quem é É o económico, ecológico, é o mais lento. aquilo carregas no pedal e está tá igual. Então tenho que pôr no desportivo porque quero ultrapassar. Mas porque tenho esse objetivo. Mas no meu dia a dia quero conservar mais energia, neste caso combustível, e mantenho o ecológico. Eu acho que ponto um depende do teu objetivo. Falando na forma como induzimos emoções, não sei como é que vou fazer isto para os carros, mas tens várias formas de induzir emoções. Olha, tu podes, uma já falámos, podes olhar para uma situação e reavaliar de forma diferente. É uma clássica. Tu podes imaginar coisas que aconteceram, podes imaginar coisas que não aconteceram, mas gostasses que acontecesse. Por exemplo, tu queres ficar motivada, imaginas as pessoas aqui a ouvirem-te, a sorrirem, a baterem palmas. Tu podes recordar de uma coisa que realmente aconteceu e não é imaginada, ok? Ou seja, podes usar a recordação, podes usar a memória, podes usar a imaginação, podes falar com pessoas. Uma das formas também de induzir emoções é falar com pessoas que sabes que induzem certas emoções, então seja aquele familiar que vai castrar e que queres sentir mais desconfortável, conta os teus sonhos. Se queres sentir melhor, fala com a tua melhor amiga sobre essa situação. Então tens várias formas de mudar os modos, ok? Agora, eu acho que depende sempre do teu objetivo. Eu acho que o pior é quando nós temos um objetivo e mudamos para uma emoção diferente, ok? Porque achamos que aquela emoção é que é adequada. É como a história da positividade tóxica, não é? As pessoas querem estar sempre bem, custa o que custar. Eh, isso é um erro. E há estudos que mostram que as pessoas tentam estar sempre bem, têm um bem-estar psicológico menor porque elas se permitem experienciar múltiplas emoções. Logicamente, temos de tentar estar mais vezes bem, como até o time estava a dizer. 100% correto, mas se a pessoa está triste, estar um pouco triste, está tudo bem. Então, depende do teu objetivo, é que deves ativar o modo, senão acho que estás a usar o carro da pior forma.
Gostei, gostei. Com bons exemplos, exemplos muito práticos. Agora vamos falar sobre o cinto de segurança. Nós no carro temos o cinto de segurança que nos permite, num caso de travagem a fundo, um imprevisto, manter-nos sem nenhum tipo de dano físico. Na nossa mente, não temos um cinto de segurança inventado por outras pessoas. Ou inventamos o nosso, ou aprendemos a conseguir agarrar com mais força sem o cinto. A questão é, será que precisamos de um cinto de segurança na nossa mente? E se sim, Tim Vieira, em que circunstâncias? Eu acho que com mais experiências que temos na nossa vida, o mais começamos a ter um cinto de segurança que começa a funcionar melhor para nós. Eu acho que quando comecei e era mais jovem, eu não tinha as experiências, não percebia as emoções todas, não percebia pessoas, né? E acho que falhamos muito. Com o tempo, começamos a ter mais experiências, começamos a ter, e eu acho que isso é o nosso cinto de segurança. Eu acho que começamos a viver numa maneira que, às vezes, eu não quero usar a palavra, porque não é uma palavra fixe de sermos confortáveis, ok? Mas ao mesmo tempo, não é? Às vezes também temos que experimentar, não é? E ter novas experiências e isso tudo. Para o nosso cinto, se calhar, de ser só um cinto, temos um airbag depois no fim, está a perceber? Mas para mim, eu acredito que sim, nós, dentro de nós, se ouvirmos bem, se às vezes estivermos tristes, levamos tempo e ficamos um bocadinho aborrecidos, encontramos novas experiências e novas maneiras de fazer coisas, mas todos nós, mais ou menos, sabemos o que precisamos para ficar melhor depois de estar triste, não é? Só que às vezes custa, às vezes é difícil fazer o que é preciso então o cinto é um bocado, né, pode ser visto como parar de fazer coisas ou só ser seguro, mas eu acho que na vida é impossível estar sempre seguro. Vai haver tempos que vais que ter tirar o cinto e experimentar e fazer as coisas, porque acontecem boas coisas também quando experimentamos coisas novas, e depois tens uma nova experiência e novas emoções e tudo isso. E às vezes até encontras pessoas novas, né, que é muito importante. Eu acho que, eu sempre fui daquelas pessoas que estou aberto a ver pessoas novas, experiências novas, porque já vi tantas coisas boas acontecer com isso, não é? Então, é, é um bocado o cinto, pode ser visto em 2 maneiras. Eu lembro quando eu comecei a guiar, o cinto nem era preciso ter o cinto agora é cintos atrás, é cintos por todo lado, apita, aquelas coisas, aquilo tudo, Sensor, se não mas se no nosso tiver, tempo era, podias ter um cigarro, abrir aquela janela de lado, era tudo, né, era tempos diferentes e estamos sempre a aprender e a arriscava-se ficar melhor, mais. mas eu acho que hoje em dia não podemos ficar só confortáveis, não podemos só ter medo até de experimentar e quase pensar que vamos ser castigados se correr bem e vamos ser, vamos ganhar se não fizer nada porque somos bonzinhos. Eu acho que assim também nunca vamos estar a melhorar as coisas, né? E eu acho que estamos num mundo hoje que basicamente querem que as pessoas não experimentem, que sejam boazinhas e receberem quase um subsídio por serem boazinhas, e aqueles que experimentam, olha, vão pagar muito por isso, vão pagar mais impostos, vão pagar isso, vão ter risco, vão se calhar falhar e depois ser difícil de sair desse buraco, mas eu acho que é muito pior a gente não fazer essas coisas e não experimentar e não termos uma mente que experimente e tente fazer algumas coisas boas, porque é quando boas coisas acontecem, é quando experimentamos e às vezes, não é? E para sair do carro tens de tirar o cinto. É bom tirar o cinto, né? Porque também não vamos sair de nada, vamos sempre estar dentro do nosso carrinho, né? E coisas boas não acontecem sempre no carrinho. Há dias que acontecem coisas boas no carrinho, mas temos de sair do carro para termos coisas boas a acontecer, então tira o cinto, né? Não sei. Beleza, Tira o cinto. adorei, adorei, Hashtag tira o cinto. adorei. É isso, o cinto pode ser útil para a nossa segurança, mas depois impede-nos também de chegar a algum lugar. Agora, Paulo, não falando aqui de cinto de segurança, mas falando do travão. O travão poderia ser aqui o nosso medo. Qual é que é a tua relação com o travão? Mas acima de tudo, qual é que tu achas que é a utilização
que nós devemos fazer quando queremos, não é, ter uma inteligência emocional do travão, sendo aqui esta metáfora com medo. Eu acho que quem não utiliza o travão vai ter acidentes, de certeza, não é? Agora, é uma questão de saberes quando é que utilizas o travão. Se estiveres sempre com o pé no travão, não andas, o carro não anda, não é? Então e tu sabes que, sei lá, porque tens condutores de Fórmula 1 que utilizam o travão menos, ou com menor frequência, ou com menos intensidade, porque também o travão pode fazer derrapar e perderes a tua vida. Então, eu acho que a quantidade de medo tem muito a ver também com a forma como tu lidas com esse medo, porque cada um de nós lida de forma completamente diferente, e tu vais aprendendo. Quanto mais carregares no pedal, mais te ambientas ao pedal. Por exemplo, o carro que eu conduzo agora, ele tem aqueles travões regenerativos. Então não é travões, eu tiro o pé do acelerador e aquilo já está a travar. Mas se eu saísse com o carro da minha esposa, travada, e tenho que pôr mesmo o pé no travão. Então também depende do carro que tu conduzes. Ok? Então depende do carro que tu conduzes, onde é que estás a conduzir e quem é que está a conduzir, eu acho que tens relações diferentes com o travão. Pá, devemos utilizar o travão, com moderação e saber utilizar o travão. Se estivermos sempre com o pé no travão, não podemos estar-nos a questionar porque é que o carro não anda para a frente. Também temos que ter essa consciência se somos nós ou não, estamos com o pé demasiado no travão. Não é a minha resposta para tudo. Gostei, e eu estava a pensar que, de facto, em algumas circunstâncias, pôr o pé no travão é o caminho para o acidente. Por exemplo, se tivermos óleo e carregarmos a fundo num travão, com certeza que vai deslizar, ou se tiver muita chuva e apanharmos um lençol de água, e isto metaforicamente para as nossas vidas, às vezes pensando aqui numa circunstância em que, por exemplo, queremos criar um evento como este, em que há muita coisa para correr mal, quer dizer, não sei se há assim tanta coisa para correr mal, mas há pelo menos muitos medos com motivos para carregar no travão. Penso. E se esses medos forem tão intensos que fazem com que haja mesmo um bloqueio e não se avança, estamos a prejudicar. Eu estou aqui a falar de um evento que é mais de ânimo leve, mas com certeza que aqui vocês têm alguns exemplos de situações em que carregar no travão a fundo leva realmente ao despiste no carro. Mas eu acho que às vezes o travão é podem ser pessoas na nossa vida, ok? Aqueles que estão sempre a ser negativos e que não podes e não vais conseguir. E às vezes, esses é que são os nossos travões. Às vezes o travão também pode ser o nosso emprego na vida, que está errado, mas estamos confortáveis, não queremos tirar o cinto, então ficamos lá e ficamos muito tempo e às vezes, depois de muito tempo, começamos a pensar porque ainda estamos lá. O travão também pode ser, né, que estamos a ter no sítio errado, ou a estudar a coisa errada. Há muitas coisas que podem ser o travão que nós Hum, podemos, né, ter o poder de mudar. E eu acho que às vezes ninguém quer tirar isso, não queremos tirar os travões porque estamos com medo do que pode acontecer. Mas se começamos a perceber que às vezes tirar esse travão, boas coisas acontecem, é um hábito através de experimentar e de ver. Porque a coisa mais triste é a gente ficar muito, muito tempo com pessoas que estão-nos a travar ou com situações que estão-nos a travar e quando olhamos para trás, né, ficamos a dizer: "Pô, eu já devia ter mudado isso há muito tempo, já devia ter feito uma coisa diferente. Estava sempre a fazer a mesma coisa à espera de que as coisas mudassem", não mudam, não é? Então, eu acho que o travão em vidas reais, às vezes, a gente sabemos quais é que são, só que não agimos e ficamos com eles a carregar para sempre, não é? Sim, às vezes carregamos tanto no travão que ele queima. Isto na Serra da Estrela é muito comum. Esgotamos. E outras vezes temos que aprender mesmo é a travar com o motor, que eu acho que isso é a parte da inteligência emocional, fazendo aqui a metáfora. Então, se nós tivéssemos que aprender a travar com o motor e em situações em que nós temos de tomar decisões difíceis e por isso temos o medo a acompanhar-nos, isto é algo muito frequente, às vezes pode ser até uma conversa difícil que temos que ter, despedirmos do nosso trabalho, decidirmos ou não se queremos mudar de país, como é que nós podemos aprender a travar com o motor? Ou será que é preciso travar? Qual é que é o mecanismo do carro que nós temos que usar? Como é que nós sabemos? Devemos mudar a velocidade, a carregar no acelerador, travar? Nestas situações mais difíceis que fazem com que, à partida, o nosso cérebro, não é, nos bloqueie mais com receios, quais é que são os mecanismos que nós podemos usar, que temos na nossa mente, que podem jogar a nosso favor?
Pode ser para o time e este é para os 2. Eu acho que aí às vezes é o travão de mão. Estamos à espera do que, não é? Não queremos andar para trás, mas também não estamos a andar para a frente e às vezes precisamos de usar mais o arranque para andar para a frente. Então, outra vez, é nossa decisão, é decisões que a gente tem que fazer. E às vezes pode parecer muito complicado, mas é preciso fazer a primeira para vir a segunda, para vir a terceira. E há muita gente que eu às vezes, né, falo com pessoas e eu olho e quando começam a dizer os problemas deles, digam o problema é tão grande, mas não começam com as pequenas coisas que podem fazer, que a primeira coisa é tirar o, não é, o travão de mão, pôr mais acelerador para começar a andar para a frente, essas coisas todas. Eles querem já quase estar no sítio que querem estar e não é possível. Temos que, não é, ter paciência. As coisas é passo a passo, ou movimento a movimento, e os movimentos temos que fazê-los. Não é? E eu acho que há pessoas que até ajudam outras pessoas a querer fazer esses movimentos, mas só a pessoa é que pode fazer. Só a pessoa é que pode fazer. O que vai ao lado como passageiro não pode começar a travar ou pôr acelerador, não pode. Estão a perceber? E A não ser que eu seja acho o que isso é instrutor. importante. O instrutor tem os pedais. Mas eu não tenho um instrutor sempre na vida. Exato. A vida é nossa, né? E eu acho que há muitas pessoas que até querem quase ser vítimas, às vezes, foi porque ele, ou porque foi o instrutor, ou foi o meu pai que não me ensinou a guiar bem, ou que foi, sei lá, o que seja. Eu acho que não podemos ter isso. Eu acho que hoje em dia podemos ter um tag, ser uma vítima por tanta coisa. Se uma pessoa vai ver, eu posso ser uma vítima, dizer que, olha, eu fui imigrante, eu fui isto, eu tive isto, há sempre coisas, não é? Ou a gente pode dizer: "Olha, não vou estar com essa história, eu vou guiar o meu carro, vou deixar o travão, vou tirar o travão de mão, vou pôr um acelerador, vou ter certeza que vou ter gasolina para a luz não acender", essas coisas, mas tem que ser nós, não é? Não dá para ser a vítima que fica na autoestrada sem gás, não é? O travão é bom quando estamos parados. Ou seja, quando, por exemplo, tens o carro a descer, está parado, travas para ele não andar e bater. Sobrevivência. Agora, puxares o travão de mão a alta velocidade na tua vida, ou neste caso da vida de outras pessoas, pode ter graves consequências. Então eu acho que tens de saber utilizar o travão de mão. Eu estava a ver a tua metáfora do travão com o motor, eu só utilizo, agora não, tal coisa regenerativa, mas só utilizo quando eu conheço o caminho ou conheço o carro. Agora, por vezes podemos achar que vamos conseguir sempre travar com o motor e às vezes é preciso mesmo travar com o travão. Eu acho que isto, e falando destas metáforas dos travões, depende sempre, tens de conhecer muito bem, tens de conhecer muito bem, tens de conhecer muito bem o percurso e quando não conheces o percurso, dando o exemplo do que estás a fazer aqui hoje, se calhar apetecia-te travar ali um pouco mais, não é? Ficar ali mais preso ao travão, mas às vezes tens de descobrir, tens de explorar e aí tens que tirar o cinto, tens de tirar o travão para fora e siga para dentro. Quando começas a guiar, carregas demais no acelerador e é um susto, ou carregas e travas e é um susto, mas com experiência ficas melhor e começas a perceber quando é que dá para, não é? Pregar ao fundo e quando não dá. Eu acho que na vida é isso, é as experiências que vamos ter. As experiências é muito importante e temos que aprender delas e normalmente aprendemos mais dos erros, até quando guiamos, né? Quando fazemos aquele erro que todos abusinam, a gente aprende, ok, não vou fazer isso outra vez. E eu acho que isso acontece na vida, onde fazemos erros que todos abusinam e a gente fica a perceber alguma coisa. Mas é com experiência, sem dúvida. Agora, não é? Há pessoas que não querem ter experiência porque estão com medo de serem abusinados. Mas quando se abusina é que aprende, aí é que lembra-se, né? Aquelas vezes que corre bem e tudo, a gente nem lembra da viagem. Olha, fizemos uma viagem fixe ao Algarve, mas não aprendemos nada. Quando houve uma abusinadela e isso tudo, né? Estou agora a falar na vida, lembramos. Aqueles falhanços é quando eu aprendi. As pessoas dizem sempre: tivesse muito sucesso. Não, eu tive tantos insucessos que é incrível. Muito mais falhanços. Só que esse falhanço prepararam para quando vinha uma oportunidade e eu, né, consegui entrar para a autoestrada e ok, já estava mais fácil. Mas tive que fazer muitas curvas, muitas chuvas, saltos, buracos, mudar pneus. Está a perceber o que eu estou a dizer? Só que as pessoas querem uma viagem sempre boa, sempre fácil, com um carro de luxo. Não, às vezes estamos a guiar, como o nosso amigo disse, né? Com um motor lá dentro, com um coração de Ferrari, mas estamos num Fiat que está a sofrer, que não vai aguentar dar 200. Mas nós queremos e acreditamos. Então temos que esperar para o Fiat crescer, porque o Fiat é um Ferrari pequenino, se calhar, ainda não cresceu. Está a perceber?
e com experiências, lá vais fazer os teus upgrades e um dia tens, uma com as experiências vais chegar lá, mas temos que ter experiências, sem dúvida. Eu digo sempre isso aos meus filhos, podem estudar, podem ter muito bom em matemática, ciências, mas se não tiverem a ter experiências na vida, ainda para mais hoje em dia, que a vida vai ser sobre pessoas, emoções, tudo o que vai ser importante, pessoas, tens de ter experiências com pessoas, não vale a pena de outra maneira. Então, eu acho que é isso que eu devia, né? Posso adicionar uma coisa ao que tu disseste, gostei, ou seja, falar de experiências, eu falo muito de consistência, que também relaciona-se com isso. Olha, a pessoa que eu conheço que mais vezes por ano se inscrevia em ginásios era o meu pai. Pá, 5, 6 vezes, não estou a exagerar. Ele estava, pessoal, ele gostava muito de beber, etc. Então de repente vi uma foto dele, eu estou assim, isso sou eu. E nós, sim, eu e a minha mãe, a minha irmã, sim, és tu. Não pode ser. Então inscrevia-se no ginásio e todos os dias ia ao ginásio. Passado 2 semanas, estava cheio de dor, estava cansado, não conseguia incorporar aquilo no seu dia a dia, porque ele estava sempre com o travão de mão e de repente, quando era para conduzir, era chapa a fundo. E ele não percebia que a viagem melhor era a consistência. Então, por vezes, eu noto isso, e agora falando até no empreendedorismo, no nosso dia a dia, as pessoas, por vezes, querem logo prega fundo. E é preciso mais é consistência. É como no investimento, eu não vou falar de investimentos aqui ao lado do time, mas muito nas ações fala-se do. É mais importante o time in the market do time the market, ou seja, é mais importante estar lá há mais tempo do que de repente tentares perceber qual é o melhor momento para entrares. É um pouco isso, é fazer, começares a fazer, vais tendo experiências, vais entendendo o caminho e se calhar no fim da tua viagem gastaste menos combustível e não precisaste gastar tanto o teu acelerador e a vida corre melhor. E a paciência é importante. Isso. Leva tempo. eh, Fazer network leva tempo. Abrir portas, esperar para o cliente pagar-te. Estás a perceber? Tudo leva tempo. Mas as pessoas não querem, querem ter um six-pack em 2 semanas. É impossível. Nem o Ronaldo. O Ronaldo é todos os dias que está a fazer para ter aquele corpo quase igual ao meu. É muito mais fraquinho, Ele não está consegue, fininho. ele não. Mas estão O a perceber o que eu estou a investimento é dizer, não é? extraordinário. É consistência numa maneira diferente, é o que é, não é? Mas é isso, é um bocadinho todos os dias, é sempre estar, é encontrar pessoas que ajudam. Eu acho que o Ronaldo, não é? Vamos agora usamos um bocadinho, mas ajuda a ter as pessoas que estão agora na equipa. Estás a perceber? Então é o que tu também precisas na tua vida. Quem é que vai te ajudar? Quem é que vai te ajudar? Quem são bons condutores que a moto estão como guiar, não é? Então a pessoa que eu estou a dizer é um bocadinho isso que é preciso. Hum, mas não é assim. As pessoas querem, as coisas são. E é difícil hoje em dia, porque tudo é assim, né? Hum, Vais ao internet, fazes, acontece, mandas vir, já está. Hoje em dia as pessoas. Eu estive num casamento, não muito tempo atrás, e eu agora, quando chego a um casamento, gosto de olhar e pensar se vão conseguir ficar casados ou não. Né? Porque está difícil, né? Mas eu olho e uma pessoa ao meu lado disse: Como é que vai ser, Timo? O que é que tu achas? Porque eu já fui a alguns casamentos com ele. E eu disse: É assim, né? O mal é as pessoas casam e pensam que vai ser happy ever after, pensam que quando casas é que vais ter uma vida já feliz. Mas é quando tudo começa, é quando a tua viagem começa, é quando vais ter, não é? Pneus vazios, vão-te ligar luzes, vais ter uma pedra que bate no teu vidro da frente, estás a perceber? Vais ter o bebé que vomita lá atrás. Tudo isso começa quando casas. Não acaba, vai começar. Mas estamos todos prontos para esta viagem vai ser espetacular. Vamos aqui no Lamau, não é? Não, não é. E temos que ultrapassar essas coisas. Mas se não fizermos isso, não é vida. Não é fixe, não é bom. Imagina que tudo está sempre certinho. Até Dá nunca sono. estás a melhorar, não estás a melhorar, nessa vida era só, se tu só podias guiar em frente, a 100, todo o tempo, e olhavas para a frente, nem vias nada que passava, que viagem. Epá, às vezes estás a ver coisas fixes e depois olha, bates a ver, ei, mas viste coisas fixes, agora vamos arranjar isto, estás a ver? Eu gostava de dar mais espaço a perguntas, mas nós Concordo. temos que controlar aqui tempo e estamos na reta final, finalíssima. Então, há pouco eu perguntei qual é que é o carro emocional. Agora vou fazer um pouco diferente, mas no mesmo estilo, que é pedir a cada um de vocês para dizer qual é que é o estilo de condução emocional que têm. E pode não ser só o que têm, mas o que
aquele ideal que mais gostam de ter, onde mais gostam de sentir. Paulo, tu primeiro. Hum, O estilo de condução emocional, Qual é que é o teu estilo de condução emocional? o verdadeiro ou emocional? Pode ser o verdadeiro, o aspiracional. Olha, eu estava a responder porque eu penso muito na consistência. É 1% por dia. Estávamos a falar há pouco, estava ali a falar com o Miguel, o Jerry Seinfeld, que é um dos meus comediantes de sempre. Ele tinha e ele era um grande escritor de comédia, e ele dizia que ele não escrevia quando estava inspirado, ele escrevia todos os dias. Aí eu escrevia porcaria, porcaria, e o objetivo dele era nunca quebrar a corrente. Então era todos os dias, ele até tinha um calendário, segundo ele, e punha sempre uma cruz. Dia um, dia 2, dia 3, dia 4, não quebrar a corrente. E eu olho muito para isso no meu dia a dia. Todos os dias eu tenho que escrever alguma coisa, tenho que fazer alguma coisa, nem que seja meia hora. Então acho que a minha condição seria mais da autonomia, ou seja, tentar que o carro chegasse ao destino da melhor forma. E eu, falando no dia a dia, por exemplo, eu sou aquele que o carro está na reserva da minha esposa, o meu elétrico, mas ela está na reserva, e o elétrico também tem porcentagem, e eu, é melhor carregar ela, não, isso dá até não sei o que eu, vai ficar no meio da estrada. Então eu antecipo mais esses cenários, ela é mais let it go, por isso acho que é mais autonomia, que ele chegue lá e chegue em condições, mas que ande e que chegue lá. Gostei. Chegar, mas não é chegar de qualquer forma, não é chegar com um farol quebrado, um para-brisas todo E não é chegar em rachado, não, primeiro é lugar, chegar é chegar ao bem. final e chegar bem. Bem, não é com Até porque assim segurança, os mas passageiros, não é? E as pessoas que vão no carro também usufruem da viagem isso. Também e eles a não vomitar, levam ali aqueles a vomitar sobressaltos. como o time estava a dizer atrás. Gostei, gostei. Tímida. E o seu estilo de condução emocional? O ideal e aspiracional ou o real? O que preferir? Yeah, eu acho que, né, passamos etapas diferentes na vida. No início, se calhar, é mais rápida e queremos coisas mais agressivas e queremos carros mais rápidos. Eu acho que estou num tempo de vida que eu gosto de viagens longas, viagens que consigo levar a minha família, falar muito com eles, ter comunicação. Aprendi a ouvir mais, né, porque sempre dizia-me: eu já te disse isso, não ouviste? Não, por acaso não ouvi porque a minha mente estava noutro sítio. Então estou a ouvir mais, estou num tempo diferente, né? E eu acho que emocionalmente estou mais maduro. Eu acho que isso é um tempo bom de uma pessoa estar. Acredito mesmo que estou a chegar aí. E é. Eu não sei se é o cabelo branco, fui cortar para estar bonito hoje para o podcast, mas epá, eu acho que as coisas mudam e nós temos que saber que estamos a mudar, não é? Isto aqui e depois também não temos que ter medo. Eu no outro dia bebi um vinho do Porto de 1984 e tu estava a dizer: "Epá, vamos abrir isso, mas já deve estar estragado", e tudo. Eu disse: "Não, não vai estar". E quando bebemos estava espetacular. Espetacular. E depois eu até mandei a garrafa para o produtor e o produtor disse: "Ainda tens mais desse?" Eu disse que não. "Não, então vou-te mandar uma". Então já viste como na vida, às vezes vale a pena abrir aquela garrafa, então tens uma, experimentar coisas, porque as coisas boas acontecem. E eu estou agora aqui, eu não quero deixar nenhum dos bons vinhos para os meus filhos, quero beber tudo. Eles vão venderem ao OLX ou alguma coisa. OLX, Belo, né? sim, Não. sim, sim. Obrigado. Então não, quero aproveitar o melhor da vida, quero ouvir, quero falar com pessoas interessantes, quero estar não é? Não quero beber e guiar, mas não é? Quero beber os vinhos todos quando estiver parado. Mas yeah, é isso. Eu acho que há tempos diferentes na emoção e a gente tem que saber o que é, como é que vai ser. É como também guiamos diferentes. Eu vejo isso, eu agora vejo, né? Tinha o meu pai que guiava tão bem e eu agora tenho medo de ir com ele. Porque eu vou lá a travar, o que é isso, pá? Está a perceber? É o que é a vida. E um dia vou ser eu, que o meu filho vai ter medo de ir comigo. Agora ele acha que eu sou o melhor e eu está a perceber? É a vida é um bocado isso. É. Beleza. Eu adorei fazer estas belas questões. Adorei as vossas respostas. É espetacular estar a ver as vossas reações e não ser só um imaginário. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui a falar convosco e de vocês também entrarem neste espírito de tirarmos aqui uma conversa, lá está, leve, divertida, digo sempre isto, qualquer dia as pessoas já acham que está desgastado, mas é isso, é um espírito leve, divertido, aprendermos uns com os outros sobre como podemos gerir melhor as nossas emoções, acho que no final de contas ganhamos todos, vivemos todos com um melhor bem-estar emocional e conseguimos levar a vida de uma forma mais divertida e, acima de tudo, apreciarmos
a paisagem enquanto conduzimos, que às vezes estamos demasiado focados na condução, ou seja, nas nossas emoções, e não conseguimos apreciar a beleza daquilo que nos está a acontecer, as aprendizagens, os sítios únicos onde estamos a passar, ou os sítios que nós nunca vimos na vida, ou que já vimos várias vezes, mas quando olhamos com outros olhos conseguimos reparar noutros pormenores, e é mesmo esta beleza de nós criarmos metáforas nas nossas vidas que nos permitem expandir os nossos horizontes, que fazem com que qualquer questão seja algo tão querido para mim. Estas aprendizagens acho que é um valor incalculável. Queria-vos agradecer a vocês pela confiança que estarem cá hoje. Espero que tenham gostado. E queria agradecer novamente a quem não estou aqui, se fosse possível, que estão aqui sentados ao meu lado, a Carolina, o Pedro, por acreditarem, por me ajudarem com tudo, o material, o apoio moral, que às vezes também é preciso. Tantas vezes, Carolina, onde é que eu me tenho que ter? Quero agradecer ao meu marido, não está aqui nunca, quando eu estou-lhe a fazer um agradecimento, mas eu quero agradecer ao meu marido, quem vai ouvir este episódio não ouviu o anterior, quero agradecer-lhe por me permitir este tempo, por acreditar nas minhas ideias, por ser um grande patrocinador e patrono do Bela Questão. Quero agradecer à York Trend, é a empresa da Andreia que está aqui connosco, que é uma agência de comunicação e marketing. Elas são literalmente incríveis e estão aqui a fazer todo o acompanhamento do evento. A Andreia esteve aqui, ainda por cima, um duplo papel, estar deste lado. É muito mais fácil fazer belas questões do que responder, e ela esteve aqui. Agradecer também à Andreia por todo o apoio. Agradecer à Teams Garage, ou seja, ao time Vieira, não só por estar aqui a contribuir com a partilha, mas também por nos permitir estar neste espaço que é maravilhoso, é lindíssimo e faz-nos estar aqui como se estivéssemos em casa, lá está, entre amigos. Quero, espero não estar a esquecer de agradecer a ninguém, mas quero agradecer sobretudo também aos nossos convidados especiais por aceitarem o desafio das belas questões, ao Paulo, ao Tim, à Andrea, ao Nuno por nos inspirarem. E agora, já sabem, quando nós vemos, ou melhor, ouvimos-nos no próximo episódio. Até breve.